Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E hoje nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a igreja nos propõe os textos da missa todo domingo e nós fazemos a leitura, a meditação aqui para o nosso crescimento espiritual. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical e esse domingo é o quinto domingo do tempo comum no ano C. Então nós vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, onde Jesus vai dizer que Pedro será pescador de homem. E aqui nós vamos ver aqui o destaque da pessoa de Pedro. Só aqui nesse texto nós já podemos perceber nitidamente a primazia de Pedro, como Pedro como o líder, Pedro como aquele que já está sendo esboçado pelo próprio Jesus, que ele seria o pastor da igreja quando Jesus ascendesse aos céus, quando Jesus se ausentasse fisicamente. Jesus conduziria a sua igreja com o seu pastorado, porém sendo exercido na pessoa de Pedro. Veja aí, vai dizer o seguinte, São Lucas: naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Então a multidão já se apertava, se comprimia diante de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, e aqui São Lucas vai destacar isso aqui, não é por acaso. Veja, versículo 3. Subindo numa das barcas, que era de Simão, e aqui as pessoas pensam que é somente uma informação histórica, para dizer, o autor está somente dizendo que aquela barca que Jesus subiu era a barca de Pedro, de Simão Pedro. Quando na verdade não teria o mínimo de importância, essa informação seria irrisória aqui no Evangelho. Jesus subiu numa barca para ensinar o povo, pronto, bastou. Mas aqui Lucas, depois de fazer uma pesquisa minuciosa para trazer os fatos da vida de Jesus, ele vai dizer que Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. É por isso que a Igreja Católica vai ter uma nomenclatura, um título, a Barca de São Pedro. A igreja é a barca de São Pedro. E por que a igreja diz isso? Porque aqui Jesus, veja, que Jesus subiu em uma das barcas, especificamente é dito que foi a de Pedro, porque lá para frente, depois que Jesus ensinar a multidão, Jesus vai mandar Pedro, que fez de tudo com as suas próprias forças, com as suas experiências de pescador, para pescar e não pescou nada. E depois Jesus manda ele fazer uma pescaria, o Evangelho vai deixar isso claro, e aí Pedro consegue fazer uma pescaria com uma quantidade imensa de peixe. Isso tudo para que Jesus depois diga que Pedro a partir daqui tu és pescador de homem, ou seja, tu estás no governo da minha igreja. Veja aí, quando acabou de falar, disse a Simão, o dono da barca: avança para as águas mais profundas, não fica aí na superfície, na margem, e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, aqui Simão Pedro reconhecendo a sua falibilidade, o seu pecado, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua pequenez, a sua incapacidade. Ele vai dizer: Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, obedecendo a tua ordem, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros de outra barca
para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundar. Então veja, aqui existem duas barcas. A igreja é conhecida como a barca de Pedro. Aí quando Pedro faz a pescaria, que a barca, né, ou seja, a igreja fica lotada, aí é dito assim, olha, ele pediu ajuda a outra barca. Muitos protestantes podem pensar, então se é assim, a outra barca é a igreja protestante. Não. A outra barca são as igrejas do Oriente que ainda estão unidas a Roma, que ainda estão unidas à igreja do Ocidente, a igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Aí essa segunda barca é a igreja, está em comunhão com a igreja, ou seja, é a mesma coisa. Por isso fez sinais aos seus companheiros para que ajudassem, né? Assim fizeram, cadê? Mas em atenção à tua palavra, então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, as duas igrejas, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, as duas que estão unidas debaixo da autoridade do Papa Francisco. Aqui não é igreja ortodoxa, aqui não é igreja protestante. Essas igrejas ortodoxas e essas igrejas protestantes estão dentro daquele contexto que Jesus vai dizer aos apóstolos. Quando Jesus diz, eu sou o supremo pastor, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aí ele vai dizer assim, eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco, que não estão nesse aprisco, que estão em outros apriscos, mas que não é o aprisco verdadeiro, que não é a igreja verdadeira. Aí Jesus vai dizer assim, eles precisam ouvir a minha voz para que haja um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, uma só igreja e um só pastor, que é Jesus Cristo. E esse pastoreio, Jesus entrega a Pedro, né? Claro que entrega, não dizendo assim, agora é contigo e eu vou ficar aqui longe. Não, Jesus exerce o seu pastoreio por meio de São Pedro. E aí continua o evangelho, né? Ao ver aquilo, o milagre da pescaria, São Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Todo Papa que se preze, quando eu digo que se preze, todo Papa que se preze, todo Papa que seja consciente, ele vai dizer a Jesus, Senhor, eu não sou digno de conduzir a tua igreja. Aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas já que o Senhor me pediu, já que o Senhor me manda, em respeito, em obediência à tua palavra, eu farei. Aí entra agora, é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Então, com as próprias forças eles não pescaram nada. Com as próprias forças não pescaram nada. Mas Jesus fez um milagre através deles. E aí a gente consegue ver Pedro, o Papa, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios dons humanos, suas virtudes humanas, as virtudes cardeais, por exemplo, né? Ele não conseguirá. Ele pode ser até um homem piedoso, um homem bom, mas ele não conseguirá conduzir a igreja à eternidade. Porém, existe a necessidade das virtudes espirituais, as virtudes, não somente as três teologais, fé, esperança e caridade, mas as virtudes, os dons, como o dom da infalibilidade, por exemplo, que Jesus vai dar a Pedro. E aí, continua, né? É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, veja que Jesus está sempre, o diálogo aqui, Lucas vai colocar que o diálogo aqui é sempre com Simão. Simão é sempre o primeiro a quem Jesus conversa dentre os apóstolos. Então, Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Vai fazer isso aí com as tuas forças, com a tua experiência de pescador de peixes? Não. Eu agora te dou dons específicos espirituais. Eu agora te dou a infalibilidade.
tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Eis que eu te dou a chave. E agora com as chaves, né? A chave de Davi, Apocalipse 3, 7, ele tem a chave de Davi que fechando ninguém abre, que abrindo ninguém fecha. E Jesus vai dar essa chave a Pedro, se cumprindo aquilo que estava lá no livro do profeta Isaías, Isaías 22, 22. O povo de Deus, os mestres da lei, é aquele primeiro servo que tinham as chaves do reino, mas não exerceram a missão que deveria exercer com fidelidade. E aí, Deus tira, né, o próprio Jesus tira as chaves do povo da antiga aliança e entrega ao povo da nova aliança, aos 12 apóstolos, representados, claro, pela pessoa de Pedro. Por isso ele vai dizer, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, Pedro tem as chaves, todos os apóstolos unidos a São Pedro também detêm esse poder das chaves, de ligar e desligar, né? Porque são apóstolos, são membros do colégio apostólico. Se estiverem em comunhão com Pedro, tem esse poder. Se não estiverem em comunhão com Pedro, não tem esse poder. Ou seja, se estiverem em comunhão com o Papa, todos os bispos têm esse poder, né, das chaves. Mas se não tiverem em comunhão com ele, não terão. Então, Jesus deixa isso muito claro. E a partir daí, sendo pescador de homens, São Paulo vai dizer o que é que eles anunciaram, né, para que os homens fossem pescados, fisgados. Veja, segunda leitura de hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos do 1 ao 11, vai dizer: quero lembrar-vos, irmãos, diz o apóstolo São Paulo, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes, por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi do Senhor. E Paulo recebeu do Senhor através de quem? Através dos apóstolos. Porque a aparição de Jesus, naquela aparição de Jesus, Jesus não vai deixar tudo claro para Paulo. É por isso que ele vai para a casa de Ananias, é por isso que ele vai por isso que ele vai para uma casa, e é por isso que Jesus envia Ananias, acho que é Ananias, até ele. Ananias impõe as mãos sobre ele, as escamas caem dos olhos dele por meio disso. Ele pede o batismo, ele é batizado. Depois que ele é batizado, com certeza Ananias vai falar de quem é Jesus. E aí Paulo começa a anunciar o que recebeu, aquilo que eu mesmo recebi do Senhor, a saber o que foi. O que foi que ele recebeu do Senhor? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Aí São Paulo vai dizer agora o que a graça de Deus fez em São Paulo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que todos os outros apóstolos. E ele vai confessar. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso em resumo o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Isso o que? Aqui, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu aos apóstolos para que os apóstolos fossem os seus representantes, os seus como é que eu posso dizer, seus ministros, né? E aí, para concluir, eu queria ler somente aqui o que o profeta Isaías vai dizer a respeito do Cristo, né? Ele diz que tem uma visão de Deus no santuário de Deus, no ano da morte do rei Osias,
Ele diz que viu o Senhor, veja, Isaías 6, do 1 ao 2, depois 3 ao 8. Né? No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado no trono, de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça, a Shekinah de Deus, né? Disse eu então: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, assim como Pedro disse: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador, Isaías está dizendo a mesma coisa, né? Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Aí vai dizer: e vivo, né? Porque a segunda parte do versículo vai dizer: sou homem de lábios impuros e vivo, habito em meio a um povo de impuros lábios. Continua: nisto um dos serafins voou a mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha língua, minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Ou seja, Isaías, como Pedro, foi purificado para ser apóstolo. Então, todos nós, quando somos batizados, meus irmãos, olha, Isaías foi purificado quando foi apóstolo, quando se tornou profeta. O apóstolo Pedro era pecador e pediu: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Jesus o purifica pelo batismo, né? O apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai deixar claro: ele era perseguidor da igreja, não merecia nem ser chamado de apóstolo, mas na sua convenção recebeu a imposição das mãos sobre a sua cabeça, as escamas, né? Ou seja, aquilo que ele tinha como segurança da lei antiga caiu dos seus olhos, as escamas. Ele renasce, porque ele pede o batismo, ele renasce e ele se torna nova criatura. Então, esta é a missão da igreja, que em Pedro exerce um pastoreio universal. E agora, no Papa Francisco, exerce esse pastoreio universal, fazendo as vezes de Cristo Jesus aqui na terra. Não porque ele assume ou usurpa o lugar de Cristo, mas porque ele é ministro de Cristo. Ele é representante de Cristo na terra, para exercer aquilo que Pedro fez entre os apóstolos, entre a igreja que nascia. Uma liderança como pastor, dentre os demais apóstolos e as ovelhas de Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembre-se, só existe um rebanho e um só pastor. E eu convido você a participar desse rebanho, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, fora da qual não há salvação. Assim como não tinha salvação fora da arca de Noé, também não há salvação fora da barca de Pedro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.